Depois da tempestade vem a calmaria. Glória a Deus! Depois da tempestade vem a calmaria. Muito bom dia para todos vocês. A paz do Senhor, a paz de Jesus nos nossos corações. A paz é o de mais precioso que nós temos. E nós temos uma paz especial. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não a dou como a dá o mundo, não é? O mundo não conhece a paz que nós desfrutamos, porque nós temos o Senhor Jesus habitando no nosso coração. Salmo 56, 3 e 4. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Algumas vezes, né, quando eu fico preocupada com alguma situação, eu me lembro muito daquela passagem na palavra do Senhor, quando Saul perseguia Davi, né, e Davi fugia de Saul até um dia que não teve mais jeito, né? Ele ficou encurralado e aí Saul falou: agora eu pego ele, agora ele não me escapa mais. E aí quando ele estava pronto para dar o bote na presa, né, ele estava pronto para pegar Davi, veio um mensageiro correndo, né, avisar para Saul que a cidade dele estava sendo atacada e ele teve que abandonar, né, aquele local, deixar que Davi saísse livre, e ele foi correndo socorrer, né, a própria gente dele lá e defender. Bom dia, Juliana, paz do Senhor, já dei paz aqui. Eu sei que muita gente vai chegando depois no Facebook, né, recebe a paz do Senhor. Essa paz tremenda, né, que governa os nossos corações, uma paz baseada na confiança que nós temos no Senhor. Hoje, aliás, nós vamos falar um pouquinho no livro de Hebreus sobre confiar, sobre descansar no Senhor, que é algo que só quem tem Jesus, só quem está cheio do Espírito de Deus pode fazer, né? Não existe paz no mundo, não existe segurança no mundo. As pessoas, elas estão sem saber para onde correr, aonde buscar a solução, estão desnorteadas realmente, né? Perderam o norte, né? Quando você tem uma bússola, a bússola ela mostra o caminho, né? Os caminhantes no deserto, em lugares, né, que não tem referência, eles carregam uma bússola e a agulha da bússola, né, vai sempre apontando para o norte. Então eles sabem em que direção eles estão caminhando. E o mundo sem Jesus é um mundo sem bússola. Bom dia, Manuelina. O mundo sem Jesus é um mundo que perdeu a bússola, perdeu o seu norte, perdeu o seu ponto de referência. É um povo que está desnorteado, sem norte, né? Mas nós não, nós somos guiados, né, pela estrela da manhã e sabemos, né? Sabemos para onde estamos indo e sabemos com quem estamos caminhando, né? Por isso esse salmo diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quantas provas o Senhor tem nos dado, né, de que nós podemos confiar nele. E a confiança, ela é testada justamente nos tempos difíceis. Nos tempos fáceis, nós não precisamos, né, confiar tanto, não estamos nos sentindo ameaçados de alguma forma. Então, a nossa confiança, a nossa fé, ela não é testada, né? Tanto quanto quando nós não estamos enxergando nada à nossa frente, ou não sabemos o que vai acontecer,
E tão somente nós seguramos na mão de Jesus e deixamos que Ele nos conduza. Só mesmo quem tem Jesus no seu barco pode navegar tranquilo e seguro por essa vida, né? Me lembro daquela passagem quando Jesus estava atravessando para Gadara e se levantou uma grande tempestade, né? E ele se levantou, repreendeu aquela tempestade e a tempestade, na mesma hora, né? As águas se acalmaram, a tempestade passou, o vento se acalmou e ele falou para os discípulos: vocês têm pouca fé, homens, né? Pouca fé, usa a fé de vocês, do mesmo jeito que eu repreendi, né? Essa tempestade, e eu estou com vocês aqui, vocês podem confiar, né? Hoje nós também temos Jesus conosco no nosso barco e temos o nome dele, que nós podemos, em nome dele, estar repreendendo todas as tempestades que se levantam contra a nossa vida. Nós vimos, né, que aquela tempestade foi motivada por demônios, porque logo chegando em Gadara, ele expulsou aquela legião de demônios daquele homem e mudou, né, o clima espiritual daquele povoado, daquela gente, né, daquela cidade. Muito bem. Então, nele nós podemos confiar. Jesus está no nosso barco e ele navega conosco em segurança, e navegando com ele nós sabemos a nossa direção, sabemos o nosso destino, não é? Sabemos o que nos aguarda. Que maravilha a gente ter essa segurança de que ele não somente está conosco agora para nos guardar, para nos guiar, mas ele nos garante vida eterna, não é? O que mais amedronta o homem é a morte, com todas as cores da morte, todas as tonalidades de negro e cinza que a morte apresenta para o homem, não é? Ficar sem dinheiro é uma ameaça à sobrevivência, porque você não tem como comprar alimento. Então, qualquer coisa que ameaça a sua vida financeira está ameaçando a sua sobrevivência, está ameaçando a sua vida, não é? Hoje, se tivermos tempo, nós vamos falar sobre aquele tempo de grande fome em Israel, quando o profeta Elias profetizou a seca, né? Foram 7 anos. Oh, desculpem, me distraí aqui com a Manuelina. Oi, Manuelina. Amém, Manuelina. Foram 3 anos e meio de seca, não é? Em Israel, e toda a plantação secou e não havia mais água para beber. Israel já é um lugar tão desértico, né? E havia grande fome, né? As pessoas estavam em desespero. E nós vamos aí, se tiver tempo, né, hábil aqui no programa, vamos lá ver, né, como que Deus guiou o seu profeta, como Deus cuidou lá da viúva de Sarepta. Isso é um princípio que nós temos que aprender, muito importante. Falar em princípios, falar em milagres, né? Eu enviei a oferta lá para a pastora Lourdes, na Venezuela, mas como ontem foi feriado, o envio, né, a ordem de envio ficou suspensa até hoje. Hoje que deve cair a transferência, né, para a remessa online, que envia, então, vai enviar para o Panamá. E eu estou enviando em dólares para lá, vou pagar uma taxinha, porque o dinheiro do Panamá não é o dólar, mas eu preciso enviar que eles entreguem lá em dólar, não é? Porque a pessoa vai sacar, a amiga da pastora Lourdes vai sacar e passar para as mãos dela, deu 420 e poucos dólares, né? Vamos ver com as taxinhas, né, o que vai acontecer, porque infelizmente, né, R$1 está valendo quase 5,5 dólares, não é? O nosso dinheiro nunca esteve tão desvalorizado. E isso nos dificulta muito para fazer missões, para ajudar, para enviar dinheiro para fora do país. Good morning, Abhishek Tapamagar. Nice to see you here, ok?
Então, mas eu espero, né, que essa oferta chegue à pastora Lourdes hoje. Ela vai transformar isso principalmente em comida para alimentar aquela comunidade faminta. E por isso nós temos que orar muito. Ore pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para que Deus dê sabedoria a ele, né, para administrar a economia do nosso país. Ore para que o Senhor, é só Deus para nos salvar, né, desta quebradeira internacional. Só o Senhor para mexer no tabuleiro de xadrez dele, fazer uma jogada de mestre, né, para cumprir o propósito dele com a nação brasileira. Né? Nós precisamos cumprir o nosso chamado missionário. Como eu vou dizer, a tarefa de pregar o evangelho a todas as nações da terra começou na Inglaterra, começou ali com a Inglaterra. Depois, né, foi transferido esse fardo para os Estados Unidos. Estados Unidos, durante muitos e muitos anos, ele enviou a grande massa de missionários para as nações, sustentou missões, né? Mas Deus quer dar uma chance para a gente do terceiro mundo aqui, né? O Brasil, a África. E com isso nós fazemos a volta e vamos fechar, né, o círculo, retornando a Jerusalém, de onde saiu a mensagem do Evangelho. Ela precisa circular em toda a terra. E eu creio muito que Deus vai dar essa chance para o Brasil, né? Que Deus vai levantar a nação brasileira como objeto de louvor na terra, contra todas as expectativas. Num momento em que o anticristo, né, que as forças de Satanás, elas estão apertando o cerco, né? Eles estão caminhando rapidamente para o sistema mundial que vai entronizar o anticristo, né? Um líder comandando sobre todas as nações da terra. Mas ainda há redutos, né, de luta, né? Como o presidente Trump, ele não aceita isso, né? Ele quer que os Estados Unidos seja uma nação soberana, né, com as leis deles, com as crenças deles, enfim, né? Ele não participa dessa visão globalista e ele está lutando contra a correnteza, não é? E da mesma maneira o presidente Bolsonaro, aqui no Brasil, na medida do possível, porque os governantes não têm nem como se contrapor, né, a essa avalanche, né, a esse esquema preparado pelo diabo, trabalhado há centenas e centenas de milhares de anos. Ele está preparando este golpe. E é alguma coisa que já está anunciada. É só você ler a Bíblia, você vai saber que num determinado momento, o anticristo, ele vai se revelar, não é? Então, todas as coisas estão caminhando neste sentido. Mas existem redutos, né, de luta, existem os remanescentes, né, existem os exércitos do Senhor que dificultam, né, dificultam a ação dos demônios, dificulta esta ação do anticristo, e com isso nós ganhamos tempo para que mais pessoas entrem, né, no reino de Deus. E, bom, enfim, nós sabemos que Jesus só volta quando o evangelho estiver pregado em meio a todas as nações da terra. E eu creio também que, né, mesmo o anticristo, ele só vai governar depois que todos já tiveram uma chance. Essa pandemia que estamos vendo, né, é um agir do inimigo, mas dentro dos propósitos de Deus, porque nada escapa ao controle e ao propósito do Senhor. Como eu acabei de citar para vocês, né, Davi não tinha mais recurso, não tinha mais saída, ele estava perdido. E quando Saul ia realmente, né, destruir Davi com os seus valentes, né, ele teve que recuar e sair correndo para socorrer o próprio povo dele, né? A própria terra dele que estava sendo atacada e invadida. Como aquele mensageiro veio exatamente, né, no momento certo. Deus, ele conhece tudo de antemão. Ele é aquele, o nosso Deus é aquele que anuncia as coisas antes mesmo, né, delas acontecerem. Elas já foram preditas e anunciadas desde o passado, né?
nada escapa ao nosso Deus. Então, esta pandemia, isto também é uma chance que Deus está dando para as pessoas. Aliás, todos esses juízos, todas essas catástrofes, essas coisas ruins que vão acontecendo, é uma maneira do Senhor dar chance. Bom dia, Rogério. Você é esposa da Manuelina, paz do Senhor. Então, essa pandemia, eu vejo claramente, é uma chance que o Senhor está dando para as pessoas buscarem a Deus, para as pessoas serem confrontadas com elas mesmas e com a sua incapacidade, a sua fragilidade, né? Ontem eu estava comentando isso, fui cortar o cabelo, não é? E eu estava comentando com o cabeleireiro essas coisas. Ele é uma dessas pessoas que falou, nossa, eu trabalhei tanto para erguer este meu negócio aqui, quando estava começando a dar certo, quando, né, finalmente as coisas estavam se equilibrando, né, veio esse golpe tão terrível e eu não sei o que fazer, né? E ele falou, eu estou comendo feito um louco. Ele realmente engordou, assim, eu levei um susto, né? Porque ganhou muito peso. Eu falei, que é isso? Não, eu estou só em casa e estou ansioso e estou comendo, porque olha aí, isso aí, né, realmente desnorteou a gente. Agora como é que vai ser? Como que vai ser? E eu comecei a falar para ele, olha, isso é só o começo. A terra, ela está em dores de parto. Falei com ele, você conhece, você sabe o que é a dor de parto de uma mulher? Ele tem uma esposa, tem uma filhinha. Falei, olha, a dor de parto, ela começa e ela vai apertando. E enquanto, né, esse trabalho não chegar ao final, que a criança não nascer, não tem jeito, a dor vai apertar cada vez mais. Não é assim? A dor de parto vai apertando, até que chega num momento, você não sente mais a dor e muda, né, para aquele mover de expulsar a criança. Então, há 2 tipos de momentos na dor de parto. Nós estamos no começo das dores, né? Eu creio que vai chegar um momento que parece que a dor parou, parece que o trabalho de parto terminou, né, que não vai ter mais aquelas dores. E talvez esse seja o momento que está na palavra de Deus, quando todos disserem paz, paz, de repente lhes sobrevirá a destruição, não é? Então é assim, o trabalho de parto, né? Deus está fazendo algo novo nessa terra, porque Jesus já derrotou Satanás com seus exércitos, principados, potestades, estão todos derrotados, porque Jesus ressuscitou, a vida venceu a morte, o amor derrotou o ódio, nós fomos resgatados, não é? O Espírito de Deus hoje habita em nós, está aqui na terra, né? E essas coisas, elas precisam ser efetivadas, aplicadas. A vitória de Jesus, ela precisa ser completada. Não que ele não tenha completado, não é? Mas ainda há uma disputa pelos corações dos homens. E isso precisa ser definido. De que lado, para que lado vai o teu coração? E isso eu dizia, né, pro cabeleireiro, falando para ele, olha, e o perigo é que aqueles que agora não buscarem a Deus, né, que não confessarem a sua dependência de Deus, a sua fragilidade, o que vai acontecer é que eles vão ser vítimas da operação do engano, porque eles estão buscando uma solução e não querem buscar solução na palavra de Deus, não querem buscar solução em Jesus Cristo. Então, uma segunda opção será oferecida, não é? Que é a opção de seguir o anticristo, aquele que vai se parecer com Cristo, aquele que vai tentar enganar a todos, que vai ser uma pessoa maravilhosa, um homem com todas as respostas, todas as soluções. E aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não amaram a verdade, quando eles puderam fazer uma opção, eles vão ser entregues ao poder do engano. Então, gente, é hora de você pregar
Aonde você tiver a oportunidade de ir, com quem você tiver a oportunidade de falar, as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo. Mostra na Bíblia, né? Ele até anotou para ler em casa, Mateus 24, que fala, né? Jesus explicando como seria o fim das coisas, que viriam guerras e pestilências e todas essas coisas. Também falei, lê Romanos, o livro de Romanos, que fala das dores de parto, né? Tanta coisa ali, né? Eu oro, né, que as pessoas possam se voltar para a Bíblia nesta hora e possam encontrar na palavra de Deus as respostas que elas estão procurando. Porque só a palavra de Deus tem para nós as respostas. Só ela vai nos dar o norte, né? E ontem eu estava ouvindo também um testemunho de um pastor, né? Quando ele estava assim, desesperado, pensando em se matar, falido, não tinha como, o nome todo comprometido, né, na praça, não tinha crédito. E ele dando testemunho, né, ele não tinha Deus, ele tinha um pouquinho só, assim, né, acreditava, mas naquela hora, né, que a coisa realmente apertou, né, ele caiu de joelhos chorando e falou, Senhor, me socorre. Senhor, me socorre, me faz um empréstimo. Ninguém queria emprestar dinheiro para ele. Ele precisava de um empréstimo, que ele tinha ganho uma concorrência no exército para fazer pão para os soldados, mas ele não tinha como fazer, né? Ele tinha dono de padaria. Gente, e aí ele começa a contar os milagres que Deus foi fazendo, né? E realmente, né, quando ele chegou para pagar a dívida dele em alguns lugares, depois que, né, ele conseguiu ganhar o dinheiro, o pessoal falou para ele, não, mas já está paga, a sua dívida já está paga, aqui paga, você já pagou. Aqui o Rogério está falando aqui, né, no Face a Live comigo. Estamos fazendo uma obra no município de Barbacena, na zona rural. Lá tem umas 300 famílias, mas não tem igreja evangélica e nem um pastor. Olha que tremendo! Que coisa bonita, Rogério. Conte comigo, o dia que quiser me convidar para ir junto, para dar uma palavra. Vou ter muito prazer nisso. A gente pode, inclusive, se eles tiverem necessidade, a gente junta uns alimentos e leva lá, tá bom? Vai ser muito bacana isso. Gente, então, como eu estava dizendo, né? Deus, ele é um Deus de milagres, Deus é um Deus de provisão. Eu quero ir primeiro, deixa eu ver aqui quantas horas. Tá bom, vamos lá em Elias primeiro. Eu em Hebreus, mas vamos em Elias primeiro, já que, né, estamos falando aqui da provisão de Deus. 1 Reis, no capítulo 17, 14 e 16. Vamos lá. Livro de 1 Reis, essa história é muito conhecida, de Elias com a viúva de Sarepta. Vamos lá? Gente, eu coloquei aqui uma bibliazinha aqui no estúdio, né? E não é fácil de manusear, tá? Aí vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Já achei 1 Reis. Vamos lá. Eu tenho uma memória fotográfica, então eu guardo o lugar que está aquela palavra na página, mas quando eu troco de Bíblia, né, troca todo o lugar das coisas. Então, Elias, né, vamos ver aqui, nós começamos aqui, vamos começar aqui lá no verso 8. Como eu disse para vocês, Elias tinha profetizado 3 anos e meio de seca em Israel, o pessoal estava morto de fome, não tinha o que comer, não tinha água, uma situação terrível. Elias foi guardado pelo Senhor, estava lá à margem do ribeiro do Querite, sendo alimentado, né, pelos corvos com pão e carne, um corvo levava para ele. E então, só um instantinho. A água do Querite secou. E isso significava que Deus queria que ele, né, tomasse o passo seguinte na jornada e ele enviou Elias para encontrar esta viúva lá em Sarepta. Ele estava numa comunidade que, né, não era de Israel, ele estava em Sidom. Essa cidade de Sidom era de onde tinha vindo Jezabel,
né, que estava casada com o rei Acabe e que era o motivo de toda a confusão, porque ela desviou o povo, né, para a idolatria, e com isso Deus enviou o profeta e enviou a seca. Muito bem. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, né? É muito interessante esse estudo de Elias. Quando eu estava lá no Nepal, né, esses dias que passei lá no Nepal, foram 73 dias no Nepal. Foram 71 dias lá em Pacha, né, mais para o interior, numa comunidade mais rural, com lindas plantações de mostarda, né, com o pastor Sobit, Bimala, as crianças. Foi um tempo maravilhoso com aquela igreja. E depois foram 2 dias, 3 dias na capital, Katmandu, né? Foi um tempo muito maravilhoso. E eu ensinava a eles sobre Elias. E este ensino é um ensino muito importante para esses dias em que a fome está batendo a porta de muitos, não é? Então, Elias foi lá ter com aquela mulher, uma mulher viúva, né? A obrigação do povo de Israel era sustentar as mulheres viúvas. E era uma coisa muito vergonhosa, né? Ele ter que ser sustentado por uma mulher viúva e ainda por cima uma gentia, né? Não era do povo de Israel, né? É interessante que Deus sustentou o profeta, mas todo o tempo ele esteve em humilhação, teve que aceitar comida do bico do corvo, aceitar ser sustentado por uma mulher viúva ímpia. Olha como Deus trabalha, né? Elias estava sendo forjado pelo Senhor para aquele momento maravilhoso, né? Quando ele vai confrontar os profetas de Baal com uma tremenda autoridade, porque a autoridade que nós temos da parte de Deus vem na medida, né, em que nós nos tornamos humildes, né? Jesus, né, porque ele aprendeu obediência no muito que sofreu, né, ele se humilhou, ele desceu, então Deus o exaltou acima de todo nome, né? E é assim a nossa jornada com o Senhor. Todas as ocasiões de humilhação que nós passamos, quando nós aceitamos, né, que é um tratamento da parte do Senhor para nós, vai se traduzir em autoridade no reino de Deus. Isso é muito bom, porque quando você está passando os perrengues, você fala: Senhor, toma isso, né? Me ajuda aqui. Eu sei que é o Senhor trabalhando o vaso, está quebrando, Senhor, está doendo, mas, né, eu sei que com a tua graça eu vou suportar. Esse é um tempo mais do que nunca propício para a gente entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, nos submeter a este caminho de descida, de humilhação, não é? Para que Deus possa nos dar mais e mais autoridade no nome de Jesus Cristo, aquele também que se humilhou, né? Nós temos que seguir o mesmo caminho de Jesus. Bom, então vamos aqui. Ele foi, né, obedeceu e foi lá nesta mulher. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha, e ele chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. É um abuso ele pedir água naquele tempo de seca terrível, não é? Devia ser uma coisa muito rara a água. E indo ela buscar, ele chamou e disse: traz também um bocado de pão na tua mão. Olha, que abuso, né? Ele queria a água e ainda queria pão. 2 coisas raríssimas naquele dia. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Olha só, ela reconheceu que Elias tinha um Deus. Pela maneira dele, ela já viu, né, que ali tinha um profeta. Também ela teve essa capacidade de reconhecer isto aí. Não tenho nada cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e morreremos. Falar em catar cavaco de lenha, né? A pastora Lourdes está lá cozinhando para muitas famílias com lenha, mas eles começaram a ter problemas de respiração por causa da fumaça, né? Do queimar da lenha. Então, eles estavam vendo se conseguia um pouco de gás de cozinha para continuar levando adiante.
Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Né? Que interessante, né? Na base das coisas de Deus, né? Na lei de Deus, assim, é uma lei espiritual, né? De você plantar e colher. Antes que esta viúva recebesse o milagre da parte de Deus, ela precisou crer naquela palavra e plantar, né? E tirar daquilo que era pouco para ela, mas ela ainda dividiu. Nós somos chamados a dividir o que temos com os nossos irmãos. Eu li ainda hoje essa palavra lá no livro de Hebreus, né? Para que a gente divida aquilo que nós temos com os nossos irmãos. No reino de Deus, você precisa dar para você receber. Então, a viúva foi e fez, né, o pão e trouxe. Olha só, Elias disse, não temas, vai e faz o que, né, e traz para mim um bolo pequeno aqui fora, depois você vai fazer para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Né? É lógico que isso tem um sentido literal, mas tem um sentido espiritual também muito bonito. Veja bem, a farinha da tua panela não se acabará. A farinha fala do pão, fala da palavra de Deus, do sustento que nos vem através da palavra de Deus e que não falta, que não falha. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos sustentados com esta palavra. Esta palavra sustém, a palavra do Senhor sustém todo o universo. Né? Todas as coisas foram criadas por esta palavra. E também o azeite da tua botija não faltará. O azeite é símbolo da unção. A palavra de Deus como alimenta, a unção do Espírito, né, não ia faltar. E precisava ali da farinha e do azeite para fazer o pão. É sempre necessário essa união do Espírito e da palavra. Né? A palavra sem o Espírito é morta, ela precisa ser ativada pelo Espírito de Deus. Então temos a palavra e o Espírito. Né? Desde o começo da criação de todas as coisas, o Espírito pairava sobre a face da terra e o Senhor disse, né? Liberou a palavra, haja luz. E aquela palavra junto com o Espírito foi uma explosão de vida, de criação, né? Em todo o universo. Muito bem, então não ia faltar nem a farinha nem o azeite até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Nós estamos aguardando uma grande chuva sobre a terra, a chuva do avivamento, a chuva serôdia, a chuva que antecede a última colheita. Estamos aguardando esta chuva que vai abençoar a última colheita. O Senhor está preparando a igreja, está forjando a sua igreja, assim como forjou o seu profeta, para que ela possa receber, né, um nível de poder e de unção que vai nos capacitar a este grande confronto com as trevas neste dia final. Ok? Nós temos um grande confronto com as trevas, né? O cerco está se apertando, mas o Senhor é Deus e Ele vai capacitar a igreja dele a lutar até o fim, a terminar a tarefa de evangelização mundial, a terminar a tarefa dele neste mundo, antes que ela seja então arrebatada, tomada pelo noivo, ok? Então a viúva fez segundo a palavra de Elias e assim comeram, ele, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Né? Aí depois disso Elias vai passar aqui uma outra prova. Um dia a gente vai dar esse estudo de Elias, muito interessante, muito rico, não é? Então, Deus é um Deus de milagres. Assim como Ele não deixa faltar a palavra, né, que alimenta a nossa alma, nosso espírito, e não deixa faltar o Espírito Santo que está em nós, né, que é esta unção de Deus, Ele também não deixa faltar para aqueles que confiam nele
o alimento espiritual, o alimento não espiritual, o alimento carnal, o maná. Se necessário, cai maná dos céus, né? Mas Jesus mesmo falou lá em Mateus, né? No livro de Mateus, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Esse aí é em João, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas a mensagem é essa, não estejais ansiosos, Deus cuida das aves, né? Nem um cabelo da sua cabeça cai que Deus não esteja sabendo. Se Ele alimenta as aves, se Ele cobre as flores do campo, né? Ele não vai cuidar de você, Ele sabe de tudo que você precisa, né? Mas existe um requerimento, né? Existe uma condição para que Deus possa cuidar de você. É a sua fé, é a sua confiança nele e é você seguir as orientações da palavra de Deus, é você seguir as orientações do Espírito Santo de Deus, é você aprender a ouvir o Espírito e seguir a voz do Espírito, né? Como Elias seguiu e obedeceu e foi ter com a viúva, e como a viúva obedeceu e acatou a palavra do profeta, não é? Então, é neste relacionamento de comunhão com o nosso Deus, onde tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele, é aí que acontece o milagre da provisão, não é? Que as pessoas vão precisar ainda mais nesses dias, né? Muita gente está já querendo se matar, desesperada, não sabe o que fazer, como vai pagar as contas. Mas pelo menos, eu tenho uma caminhada de fé com o Senhor que eu confio nele, ele sempre cuidou de mim. Ele nunca deixou faltar nada para mim. Então, eu posso confiar. Eu tenho muitas experiências de fé com o Senhor, né? A minha recente viagem missionária, Deus fez um milagre, né? Fez um milagre. Ele mexeu, né, nas finanças, na vida da minha irmã, para que ela pudesse bancar a passagem aérea para que eu pudesse ir. E quando eu estava lá, Deus tocou irmãos, irmãs, desculpem, que ofertaram, não é? Eles ofertaram, nada me faltou, e eu pude abençoar pessoas. Isso é que é o mais tremendo. Além de não me faltar, né, daquilo, o pouco que eu tenho, Deus multiplica para mim, né, ele faz coisas inesperadas, mas Deus é tão maravilhoso, né, que Ele tem ouvido o desejo do meu coração e Ele tem enchido as minhas mãos para que eu possa distribuir a outros. Nesse tempo de tanta dificuldade, nós enviamos socorro lá para o Nepal, lá para a Índia, lá para a Venezuela, tudo agora, estes dias, não é? E eu distribuí esse dinheiro porque, por exemplo, o nosso dinheiro tem mais valor no Nepal, na Índia, do que aqui. Na Venezuela não está tendo, né? Tá essa inflação altíssima, tudo muito caro, mas lá no Nepal tem famílias, né, irmãos em necessidade que estão sendo socorridos, além do pastor Sobit e da Bíblia. Aliás, nós estamos tendo um problema lá no Nepal, eu peço que vocês orem pelo pastor Sobit, a Bíblia. Eu enviei o recurso para eles, eu enviei R$1.000. E tem algumas famílias da igreja passando necessidade. E o pastor quer socorrer essas famílias, né? Inclusive, eles receberam uma oferta, o pastor que trabalha com ele, a família dele é dos Estados Unidos, receberam oferta também para ajudar o pessoal das montanhas, igrejas da montanha, nas montanhas. E eles não estão conseguindo ir para ajudar, né? Porque o governo está no caminho. Além de estar proibida a circulação de pessoas, você só pode ir fazer alguma coisa para ajudar se for alguém do governo contigo e eles vão te obrigar a dividir igualmente, não só para a igreja, mas para aqueles que são adoradores, né, de pedra, de pau, de tudo, que eles querem que divida igualmente. Então, o recurso não é suficiente para todos. Deus, Ele cuida dos seus filhos, das suas filhas nesta hora. Ah, mas não é justo. É justo sim. Se você quiser ser filho, se você quiser ser filha, se você quiser ser cuidado pelo Senhor nesta hora, então vá para o seu joelho, vá buscar a sua filiação,
em Deus, né? Vai entregar a sua vida para Jesus, para você entrar na herança dos santos. Por quê? Nós temos compromisso, nosso compromisso é cuidar dos nossos filhos. Não dá para a gente cuidar da população da terra. Ah, mas Deus é Deus. Peraí, Deus é Deus, mas Ele usa pessoas. Ele usa a mim, Ele usa você, não é? E a gente precisa fazer nessa hora diferença entre o ímpio e o crente para que as pessoas vejam como Deus trata diferente aquele que é filho. Se você é filho, você está incluído nas promessas de Deus, na herança que o filho tem. Agora, se você teima em não ser filho, se você não quer ser filho de Deus, se você crê nos seus deuses de pau, de pedra, né? Se você se dedica fielmente a esses deuses, então você deve receber desses deuses a sua provisão. Não é assim? É mais do que justo. Não tem nada de injusto nisso, não é? Por que que você tem que cuidar daqueles que escolheram não ser cuidados pelo Senhor? Aí agora, na hora que eles estão vendo, né, a diferença, né? Não pode, não vai ter jeito. Deus vai fazer a diferença, Ele sempre faz a diferença. Para que as pessoas entendam que elas precisam escolher a luz e abandonar as trevas. Para que elas entendam que elas precisam levar uma vida de santidade, compromisso com Deus. Porque se você não tem compromisso com Deus, por que esperar que Deus tenha compromisso contigo? Deus é um Deus de aliança. Sabe o que é uma aliança? Você faz uma aliança com Ele e aí tudo que é dele passa a ser seu e tudo que é seu passa a ser dele. Deus é um Deus de aliança. Se você não tem uma aliança com Deus, o que é teu não é dele, mas também o que é dele não é teu. Deus é Deus de misericórdia? O sol nasce sobre todos, as plantas nascem para todos, né? Se você plantar, você vai colher, mas chega momentos, né, quando vem juízos, aí você vai ter essa diferença, né? Que Deus vai guardar aqueles que confiam nele, aqueles que colocam a sua esperança nele. Se você não coloca a sua esperança nele, como que na hora do aperto você quer ser beneficiado? Não é? O maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é amar Deus, não. Amar Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que comprou a nossa libertação, a nossa salvação, né? Então você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas essas pessoas, elas não amam a Deus. Elas não amam a Deus. Então, elas estão fora da aliança porque elas decidem se colocar fora da aliança. Elas não têm relacionamento de aliança, né? De compromisso com Deus. Assim, se você quer que Deus tenha compromisso contigo, tenha compromisso com Ele. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas te serão acrescentadas. Mas é preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Ontem mesmo foi o meu dia de consagração, é tão bom, né, você dedicar um dia só para estar na presença do Senhor, só para ouvir de Deus, só para meditar nas coisas de Deus, né? Se dedicar a Ele, porque aí sim Ele vai ter como cuidar de você. Mas vamos aqui interromper um pouquinho, eu gostaria de, né, fazer uns comentários aqui fora da palavra. Eu já vi que hoje nós vamos ficar aqui só em Elias, né? Consegui compartilhar, eu estava com Elias para compartilhar com vocês há um tempão, né? Elias aqui nessa passagem, você vê o Deus da provisão. Mas você não pode ser uma pessoa egoísta que guarda tudo para você, que só pensa em você, porque aí você corta esta provisão de Deus na sua vida. Porque é na medida em que você dá, que você recebe, né? Na medida em que você planta, que você colhe,
na medida em que você crê e obedece que o Senhor tem como cuidar de você. E aí você pode confiar, né? Nós vamos voltar aí sexta-feira, se Deus quiser. Quem sabe eu consigo falar no livro de Hebreus sobre fé, sobre confiança em Deus, né? E assim como eu falei para o meu cabeleireiro, você tem que falar para as pessoas ao teu redor nesta hora. Não fique desesperado. Existe uma saída. E essa saída não depende de você. Você está vendo, você não é nada, você não consegue nada sozinho. Você pode lutar com todas as suas forças, você não tem como sair desta situação. Né? O teu comércio está fechado, como é que você vai fazer? Né? A tua clientela se foi, como você vai sustentar a sua família? E é nesta hora que o sobrenatural de Deus entra em ação. E Ele vai mostrar caminhos, né? Eu tenho lá na Bolívia a Cláudia, né? Uma filha, né? No meio das nações, com a família dela, as filhas dela, os netos. E ela tinha uma boutique, ela tem uma boutique, vendia roupas bonitas, caras pela internet. Ela sempre teve essa boutique. Mas nesse tempo que chegou agora, não tinha como, ninguém ia comprar roupa mais. Ainda mais, né, roupa bonita para sair onde, né? E o que aconteceu? Elas conseguiram uma autorização do governo da Bolívia e elas vão 3 vezes por semana no mercadão, compram verduras, legumes e fazem entrega pela internet, né? Lava as batatas, põe a maçã no saquinho e estão fazendo entregas pela internet, mas é só 3 vezes por semana que elas podem sair de casa, porque as pessoas, elas saem de acordo com o número da carteira de identidade. Tá bom? Para você estar assim na Bolívia. Vê se isso não é o anticristo preparando a chegada dele. Lógico que é. Deus está usando tremendamente, porque sempre o tiro sai pela culatra. A igreja está sendo fortalecida, mas o mundo está sendo preparado para o anticristo. Não é? Mas elas agora estão o quê? Entregando verduras e legumes. Né? Por quê? Porque Deus deu esse escape para elas. Deus deu a ideia, deu o escape, conseguiram autorização para fazer. E Deus também tem um escape para você. Vá para o joelho, vá orar, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, e tudo mais Ele fará. Gente, eu queria comentar alguns assuntos, né? O primeiro é que está circulando sempre no WhatsApp essas petições. Assine essa petição contra o Rodrigo Maia, assine essa petição para desfazer isso no Congresso, assine essa petição para isso, para aquilo, né? Não assine nenhuma petição, tá? Porque a maioria disso aí é fake, é falso, né? Para captar os dados da gente. E tem uma que está circulando assim, mande para outras 5 pessoas, senão você não consegue finalizar o que você está fazendo, né? Isso aí é gente que está usando a situação, né? Então, vamos parar com todas essas petições, que a maioria, né, se não todas, elas são falsas. Então, não vamos assinar mais petição, coisa nenhuma, enquanto a situação está confusa desse jeito, né? A outra coisa que está circulando de notícias é sobre as máscaras. Vai chegar aí um monte de máscara para proteger da peste e da onde que vem, né? Essas máscaras para proteger contra o vírus chinês está vindo da China. E eu tive notícia que o Serviço Secreto norte-americano, antes mesmo dessa peste explodir vindo da China, eles pegaram chineses tentando espalhar vírus nos Estados Unidos, mais de uma vez. Então, é muito suspeito, né? Não, você botar o gato, né? O gato não, né? O rato para tomar conta do queijo. O que você acha? Você acha que o rato vai tomar conta do queijo? Ele vai comer o queijo, né? Então, justamente a China, que gerou essa pandemia, que a gente acha que até foi de propósito, segundo os planos de Satanás, foi, né? Aí eles vão mandar máscaras para o Brasil para proteger você do vírus. Por quê? Para que a gente precisa de máscara da China? Tá doido? Não precisa de máscara da China. A minha irmã, se quiser máscara, ela está fazendo. Posso te passar aí
o Facebook, o WhatsApp dela, ela está fazendo R$ 10 as máscaras, né? O pessoal está vendendo máscara feita em casa. Você não precisa comprar máscara da China. E ela está fazendo máscara dupla, tudo direitinho, entendeu? Não precisa. Se eles falarem, mas máscara da China protege mais o quê? Eu não quero uma máscara da China. E se eu fosse vocês, eu espalhava para todo mundo, fazer, mesmo que não tiver contaminado, a gente fazer realmente um protesto para não adquirir nenhum produto da China aqui no Brasil. Acho que a gente tem que parar de comprar qualquer coisa da China aqui no Brasil. Uma vez eles fizeram isso nos Estados Unidos. Vamos barrar a China aqui no Brasil, porque eles são ímpios, eles são comunistas, eles querem controlar o mundo. Então vamos fazer a nossa greve, né, contra a China. Todo produto chinês você não compra. Né? Aqui nós somos maioria no Brasil de cristãos. Se a gente determinar não comprar produtos da China, entendeu? Eles não vão ter como infiltrar, né? Igual eles estão infiltrando e quebrando as nações. Então, eu não vou usar máscara da China. Se eu fosse você, espalhava essa notícia e fazia greve, não aceitava a máscara da China de jeito nenhum. Porque eles estão obrigando a usar a máscara. Já tem um decreto da prefeitura para usar máscara, até dentro do meu prédio estão pedindo para usar, não é? Então, vamos usar, mas não vamos usar essas máscaras aí, não, tá? Que a gente não sabe, né? Que história que é essa? Da gente ainda dar dinheiro para a China para comprar máscara, né? Muito bem. E o outro assunto importantíssimo, eu estava assistindo semana passada pela The Star TV, um corpo de profetas falando sobre as coisas que Deus está para fazer. E vários deles testificaram que era para a gente ficar de olho na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, porque Deus ia fazer algum sinal, algo de tremendo. Né? As duas Coreias iriam ser unificadas, como um sinal de Deus, que Ele está promovendo a unidade, a unificação da igreja dele, né? A unidade do corpo de Cristo. Essas duas Coreias iam ser unificadas como um sinal profético de Deus, ok? E agora ontem chegou a notícia de que o imperador, o tirano lá da Coreia, o Kim Jong, ele está muito doente, fez uma cirurgia, alguns suspeitam que até já morreu, mas eles não divulgam, né? Eles não deixam ninguém saber que morreu, até que eles tenham a situação sob controle, até que eles estejam colocando uma outra pessoa no lugar, né? Mas Deus está finalmente atendendo o clamor e botando a mão dele sobre a Coreia do Norte para acabar, né, com aquele jugo horrível que tem ali, porque o imperador, ou sei lá o que ele é, o título dele, ele é endeusado. O povo da Coreia do Norte pensa que ele é divino e que a família dele é divina. Tamanha lavagem cerebral que é feita naquele povo, não é? Então, que a gente possa realmente assistir aí a queda do governo do norte da Coreia, da tirania, do horror que é, né? E a unificação das duas Coreias. E a Coreia do Sul prevalecendo, né? Com todas as suas orações feitas durante todo esse tempo, a Coreia do Sul estava orando pela Coreia do Norte, por esta unificação. E a Coreia do Sul é um país cristão, né? Bom, acabou aqui meu tempo, eu não vou poder me estender nesse assunto, mas vamos orar para que Deus conclua a obra ali na Coreia e que o inimigo não tire proveito disso, que a vontade do Senhor se cumpra sobre as duas Coreias, que sejam unificadas debaixo de um governo cristão. Também não deixem de orar pela Venezuela. Não sei o que aconteceu com Maduro, não conseguimos notícias de jeito nenhum. A imprensa está já totalmente comprada, né, vendida para os propósitos do anticristo. Você não consegue nenhuma notícia. Bom dia, Eunice. Não consegue notícias da Venezuela, do que aconteceu com Maduro, se ele fugiu realmente para Cuba, o que está acontecendo, né? Que o Senhor possa ter misericórdia, né? E acabar com este governo de terror na Venezuela. E vamos orar também pelo Brasil. Senhor, nós colocamos o Brasil em tuas mãos a cada dia, Senhor. Nós clamamos pela nossa nação.
Fortalece o presidente Bolsonaro e todos os que estão alinhados, Pai, com o teu propósito. Alinha o presidente Bolsonaro, usa ele, Senhor, para a execução dos teus planos, dos teus projetos para a nação brasileira. Alinha ele, Senhor, controla ele pelo teu Santo Espírito, Senhor. Derrama do teu Santo Espírito sobre a vida dele. Que ele ouça a voz do teu Espírito, Senhor. Dá a ele sabedoria que venha de ti. Usa este homem, Senhor, para os teus propósitos, para o resgate da nação brasileira, dos principados de corrupção que tentam segurar a nação, que não querem soltar as garras do Brasil. Nós oramos, Senhor, repreendendo esses principados de roubo, de corrupção, que todos aqueles, Pai, que estão lutando contra ti, Senhor, caiam, Senhor, envergonhados, que sejam enforcados na forca de Amã. Senhor, nós ajuntamos as nossas vozes para te pedir justiça, Senhor, para que o Senhor remova os corruptos do poder da nação brasileira, remova os corruptos de todas as posições de comando, Senhor. Coloca aqueles, Pai, que serão instrumentos em tuas mãos para resgatar o Brasil, para resgatar a economia do Brasil, para que possamos ser bênção para todas as nações da terra. Senhor, nós queremos, ó Deus, que o Senhor Jesus seja entronizado, Senhor. Que possamos dizer que esta nação pertence a ti, Senhor. Nós não queremos ser entregues à mão daqueles que querem a nossa destruição. Fortalece a tua igreja para pelejar, para lutar, para guerrear cada dia mais, até que estes principados sejam destronados de sobre o Brasil, ó Deus. Levanta uma igreja forte, levanta essa que te ama, que te conhece, santa, pura, sem defeito, ó Deus. Senhor, conserta a tua igreja na nação brasileira, Senhor. Remove os corruptos do meio da tua igreja também, Senhor. Ó Deus, o inimigo infiltrou na tua igreja, Senhor. Limpa a tua noiva, Senhor. Traz à luz algo novo, ó Deus. E que possamos ser bênção, né? Que possamos atender como o chamado de Abraão, que foi bênção para todas as nações da terra. Que a nação brasileira seja objeto, Senhor, do teu louvor em toda a terra. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos orando e te pedindo. Obrigada, papai, querido, oramos em nome de Cristo Jesus, abençoamos o prefeito de Juiz de Fora, esta cidade, que ele dobre os joelhos diante do Senhor e que ele seja também, Senhor, instrumento de paz nas tuas mãos. Queridos, eu me despeço, fico por aqui, ok? Fiquem na bênção. Se Deus quiser, até sexta-feira. Paz.